né, do ter fé, que é a vitória sobre o maligno. Mas nós vamos começar então em Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Enquanto você vai encontrando aí, Gênesis é o primeiro livro da Sagrada Escritura, está lá pertinho da capa. Vai lá, Gênesis 3, versículo 15. É o relato da entrada do pecado no mundo, o pecado de Adão e Eva. Quando Deus então condena a serpente, nessa imagem, né, simbólica do diabo, nós temos aquilo que a teologia chama aqui o proto-evangelho, uma primeira boa notícia a respeito de como seria a salvação. Quando o pecado entra no mundo, como é que Deus já revela o seu plano salvífico? Já tem aqui um primeiro anúncio. E nesse primeiro anúncio vai ser falado da Virgem Maria. Portanto, irmãos e irmãs, aqui a gente já entende que Nossa Senhora, ela não é uma peça solta na história da salvação, e aí Deus lá pelas tantas resolveu, vem cá Maria, vamos fazer junto, vem. Não, ela é pensada desde sempre. Gênesis 3,15, Deus diz ao diabo, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta, a mulher e a sua descendência, te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos lá então, povo de Deus. Olha o que a Sagrada Escritura prefigura e pré-anuncia. Virá uma mulher que terá uma descendência. Esta mulher e a sua descendência são capazes de pisar a cabeça da serpente, de esmagar o diabo. Bom, quem é essa mulher será, hein? Não pode ser minha mãe, ela é um amor de pessoa, mas não é mamãe. Pensa aí, a sua mãe também é um doce, a vovó da gente, tão devota, reza rosário. Nem precisava do Instituto Reste para rezar rosário. Mas não pode ser vovó. Quem será que é a mulher que esmaga a serpente? Que coloca a cabeça da serpente debaixo do pé e os olhos da serpente chegam a sair para fora? Ora, me parece que é óbvio que nós estamos falando de uma mulher, e essa mulher é Maria Santíssima. Porque qual mulher teve um filho, portanto uma descendência, também capaz de vencer Satanás? Maria, porque o filho é Jesus. Essa descendência é Jesus. E essa descendência é a Santa Igreja. Portanto, se você é batizado na Igreja Católica, está em comunhão com a Igreja Católica, você está no número da descendência que esmaga a serpente. Portanto, olha só que lindo, queridos. Esse texto de Gênesis 3,15 já nos mostra que Maria é mãe. Mãe. E que, portanto, eu sou descendência de Maria também na linhagem da fé. Eu preciso crer como a minha mãe, a Virgem Santíssima, crê. Nesse texto já fica implícito, então, que Deus quer, a partir de Maria, que nós herdemos uma fé capaz de vencer a raiz de todo mal, que é a serpente maligna, que é o diabo. E eu tenho certeza que todos nós temos experimentado a proteção de Nossa Senhora contra todos os tipos de males, não é? E livramentos, seja na nossa vida física, mas também na nossa vida espiritual, no nosso desejo de servir a Deus com santidade. Portanto, Maria é mãe de uma descendência. Maria vitoriosa sobre a serpente, sobre todos os males. Veja, queridos, os exorcistas falam, né, que Satanás, em algumas manifestações, ele diz que cada Ave Maria é como que uma martelada na cabeça dele. Eu gosto dessa imagem porque eu fico imaginando o Satanás com enxaqueca. Gente, quem tem enxaqueca já teve reclama, às vezes eu escuto, padre, faz uma bênção, padre. As mulheres, eles falam, ai, padre, é tanta coisa, estou naquele dia, parece que tem um martelo aqui dentro de mim, dum, 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 dum. Gente, é por isso que muitas vezes, queridos, é tão difícil rezar o terço, rezar o rosário, porque é de verdade um combate espiritual, né? A nossa carne não quer, a nossa displicência não quer, né? A gente quer mais o Instagram mesmo e rede social. A nossa carnalidade, ela é preguiçosa, ela é dispersa às vezes, ansiosa. Mas veja, o próprio maligno, Satanás não quer que a gente reze o terço. Porque verdadeiramente é uma arma espiritual poderosa. Porque o inimigo de Deus não achou em Maria brecha nenhuma. E se e já é difícil para o diabo aceitar perder para Deus, mas ele sabe que Deus é o Criador de todas as coisas, que Cristo é o Alfa e o Ômega, é ainda mais doloroso para o inimigo de Deus perder para uma criatura, como a Virgem Maria. Por isso que tem tanta força a ladainha dos santos, né? Por isso que no ritual do exorcismo se invoca a Virgem Maria, se reza a ladainha de todos os santos. Por quê? Porque isso enfraquece o inimigo. Satanás, ele é puro orgulho e vaidade. Para ele é muito difícil perder para alguém menor que ele. Maria é uma criatura, então no primeiro momento, ela é menor que Lúcifer,
porque ela não é um anjo. Mas pela graça de Deus, a qual ela foi plena, ela se torna mais forte que ele e pela sua humildade. Eu costumo dizer assim, às vezes as pessoas falam, e foi algo que me ajudou, minha gente, a entender o valor do terço. Entre tantas leituras maravilhosas que a gente pode ter, entre tantos testemunhos dos outros, experiências nossas, mas talvez algo um pouco mais assim conceitual para a gente entender o valor do terço. No Santo Terço, no Rosário, a gente caminha de mãos dadas com a Virgem Maria nos mistérios da salvação. É por isso, povo de Deus, que sempre antes da gente rezar lá uma dezena do terço, a gente tem que meditar qual mistério está naquela dezena. Não é? Então, se você... Não é difícil assim decorar. Você vai pegando costume, mas se você ainda não decorou, você tem que ter ali um livrinho, alguma coisa. Eu costumo dizer assim, que quando a gente reza o Santo Terço, a gente vai contemplar então o anúncio do anjo, o sim de Maria, né? E aí a gente reza um Pai Nosso, e a gente vai ficar contemplando isso o dia inteiro? Não. A gente vai contemplar isso no tic-tac do relógio do céu de um Pai Nosso e 10 Ave Marias. E aí já está bom. Glória ao Pai, né? Depois a gente vai contemplar então Maria que visita Santa Isabel e leva a ela Jesus. E ali João Batista é batizado no Espírito Santo dentro da barriga dela. Maria que é plena do Espírito, onde ela chega o Espírito Santo. E aí nós vamos meditar isso. Por quanto tempo? O dia inteiro? Não. Bem rapidinho, assim que eu estou com pressa, 2 minutos. Não. No tic-tac de um Pai Nosso com 10 Ave Marias. A gente vai repassando todos os mistérios da salvação, vai meditando e a Virgem Maria vai nos acompanhando e com a sua presença e unção, isso vai enraizando a nossa inteligência e a nossa alma. Mas o nosso tema hoje é a fé de Nossa Senhora. Então ela está prefigurada em Gênesis, como aquela que iria esmagar, como vitória final dessa fé, vencer a raiz de todo mal que é a serpente. Agora então, se você está com a Bíblia acompanhando o Padre, vamos lá em Lucas capítulo 1, versículos de 26 a 38. Esse texto é muito conhecido de todos nós, é onde nos fala do anúncio do anjo à Virgem Maria, não é? Lucas 1, do 26 ao 38. Então, se o nosso tema hoje é a fé, vamos começar a encontrar a fé de Nossa Senhora aqui. O anjo aparece, você já conhece o texto, Lucas 1, 26, 38. Ave cheia de graça, repleta da santidade, do Espírito Santo, alegra-te, não tenhas medo, o Senhor é contigo. Portanto, nesse texto, nós encontramos a fé de Nossa Senhora para dizer sim ao anjo. Eis aqui a serva, eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. É preciso ter fé. Gente, na visita que o anjo faz a Maria, ao anunciar que ela seria a mãe do Salvador, Maria de imediato já entendeu que a vida dela ia mudar de ponta cabeça. Maria, como toda noiva, estava com tudo preparado já, estava tudo certo. E aí, gente, olha que lindo. Quando você encontra a graça diante de Deus, filho e filha, você encontra uma missão. Quem encontra a graça, encontra uma cruz. Quem encontra a graça, encontra uma missão. Quem encontra a graça de Deus, encontra um abacaxi para descascar. É assim aí na sua família, é assim aí na sua comunidade. Quem mais encontra a graça é quem vai viver o desafio maior, o serviço maior. Quem mais encontra a graça é a pessoa que vai ser mais desprogramada. Maria tinha tudo programado. Ela era organizadinha, com certeza. O buffet estava certo, os fotógrafos estavam certos, ela tinha feito a prova do vestido, José já tinha ido ver o terno. Estava tudo muito certo, é óbvio, os parentes de longe convidados. Mas como ela encontrou graça, e só quem encontra graça vive essa experiência, Deus chega para você e diz, que bonito tudo que você planejou. Que lindo. E você é merecedor disso tudo. Papai do céu está feliz. Mas porque você encontrou graça, solta tudo isso. E vem viver algo novo, que não é só para você. Vem assumir algo novo, que faz bem para os outros, que salva os outros. Portanto, irmãos e irmãs, São Luís de Montfort vai dizer que Maria tem uma fé maior que a de Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, já nessa idade avançada, sai do teu conforto. Vai para onde eu te indicar. Maria, desprograma a vida, querida. Vai para onde eu te indicar. Tanto é que a Mãe Santíssima vai perguntar ao anjo, mas como vai acontecer isso? E aqui eu acho bonito que o anjo foi relatando quem seria o menino.
que ele seria rei, que ele seria o Salvador. E Nossa Senhora, quando pergunta, então, mas como se dará isso? Ela já estava dizendo sim, né? Ela já estava dizendo, gostei da ideia de ser mãe de rei. Gostei. Gostei da aventura. Gostei. Eu só quero saber como. Veja, Maria, uma mulher corajosa. Uma mulher disposta. Às vezes a gente vê nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, pessoas tão devotas, piedosas, porém, todavia, contudo e entretanto, tão medrosas, com sentimentos de indignidade, eu não mereço, eu não posso, eu não consigo. Olha a Virgem Maria, ela já está aceitando, ela só quer saber como. E aí que lindo, o anjo vai dar uma resposta para Nossa Senhora que responde, mas não explica. Maria, sabe como vai ser? O Espírito Santo descerá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Gente, vocês acham que Nossa Senhora entendeu essa resposta? Ela entendeu não entendendo, ela entendeu muito mais confiando do que entendendo. Igual a gente quando vai em médico. Você entende o que ele fala? Você entende confiando, velho. Ele é o médico, você está falando que é de 8 em 8 horas, 7 dias, vai ver que é isso, né? Vai fazer o quê? Veja, Nossa Senhora entendeu o suficiente para poder confiar. Nossa caminhada de fé com a Virgem Maria também é assim, não é que você não vai entender nada, você só vai entender o suficiente para você se mover, o suficiente para você dar um próximo passo, já está bom. Porque São Paulo vai dizer, nós caminhamos pela fé, não pela visão. E sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, Maria tem uma fé gigantesca como a de Abraão em aceitar tudo isso, fé para aceitar o como de Deus, mesmo sem entender direito como é que o Espírito Santo faz sombra e como é que sombra fecunda uma mulher. Eis-me aqui. Fé para aceitar o fazer de Deus. A gente diz assim, o sim de Maria, mas na Bíblia mesmo não tem sim. Maria não disse sim. Nesse sim de Maria, a gente está resumindo uma frase muito bela. Eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. A fé de Nossa Senhora fez ela estar inteira para Deus. Eis-me aqui, eu estou inteiro aqui, eu não estou um pedaço aqui, um pedaço lá, a cabeça pensando no cheque que vai cair amanhã, o humor pensando nas louças que está na pia para lavar, ninguém me ajuda nessa casa, não. Eis-me aqui, eu estou inteirinha aqui, na condição de serva, na condição de quem quer cooperar e dar a vida. E aí a fé, que nos faz ser molinhos na mão de Deus. Não está assim lá no livro do profeta Jeremias? Desce a casa do oleiro, e aí o oleiro faz o vaso, na hora de ficar pronto, quebra, desmancha, derrete, faz de novo, e Deus fala, engraçado, o oleiro pode fazer o que quer com o vaso dele, eu não posso fazer o que eu quero com vocês, por quê? Eu sou muito maior que o oleiro, e muitos aí não estão mais que um vaso. Veja, faça assim em mim, faça assim em mim, é um caminho progressivo, continuado, não é da noite para o dia, faça assim em mim. A fé de Nossa Senhora nos leva, meus irmãos, a sermos molinhos, moldáveis nas mãos de Deus, que vai fazendo em nós suas maravilhas, seu plano. Maria também teve uma fé extraordinária para aceitar o silêncio e a dúvida de São José. E deixar que Deus convença José. Gente, Nossa Senhora experimentou, na história dela com São José, um profundo sentimento de impotência. Quem convenceu São José não foi Maria. Quem convenceu São José foi o anjo que falou com Maria. Às vezes na nossa vida a gente tem que falar assim, Senhor, o Senhor já falou comigo. Agora o Senhor vai lá e fala com ele, porque como é que eu vou convencer ele daquilo que eu passei convencido e tive que ouvir do Senhor? Não é assim? Espírito Santo, tu falaste comigo. Agora eu preciso que você vá lá e fale com ele. Por isso que a gente sempre pede a Nossa Senhora, né? Maria passa na frente, abre portas, caminhos, porteiras, não é? Aplane os caminhos, mãe. Vai lá convencer, mas veja, fé para aceitar o silêncio, fé para esperar da parte de Deus a resposta, não é isso? Essa fé que nos faz confiar no agir e no mover de Deus. Maria que vai passando à frente das nossas necessidades todas, né? E eu me lembro aqui, eu vivi algumas experiências assim, muito afetivas até para mim. A primeira experiência forte que eu vivi com Nossa Senhora foi logo quando eu entrei no seminário. Eu terminei o colégio e fui para o seminário, então fui muito novinho já começar a filosofia. Eu nunca tinha saído de casa e vivia numa família muito afetuosa, muito amorosa, enfim.
E quando eu cheguei no seminário, o primeiro dia foi difícil, o segundo foi pior, o terceiro foi insuportável, o quarto, aquilo foi passando uma semana, 15 dias, e eu vivia com uma dor no peito e algo em mim dizia assim, eu vou embora desse lugar, isso não é para mim, aqui é tudo muito diferente, uma turma muito grande. E aí um dia eu falei, não, mas Deus me chamou, eu tenho que ficar. Eu tinha 17 anos, era um meninão. Eu me lembro que eu desci na capela do seminário, peguei o terço, eu nem tinha costume de rezar terço, era muito garoto. E entrei na capela, olhei para a imagem de Nossa Senhora e falei assim, mãe, eu vou rezar esse terço. E a senhora precisa tirar essa angústia, essa dor, esse desânimo do meu coração. Porque se a senhora não fizer isso, eu preciso ir embora daqui. Eu vou morrer aqui dentro. Eu vou ficar doente aqui. E aí peguei aquele terço e comecei a rezar o terço. Eu não lembro, sentadinho ali assim, eu não lembro se eu repousei, o que aconteceu comigo. Eu sei que eu tinha passado quase 1h30, o reitor tocou no meu ombro assim. Era o dia de jogar bola no seminário. Ele tocou assim, ele falou assim, tá todo mundo lá embaixo já, só não tá você. Você não quer descer? É importante que você vá lá, né? Padre Laílson, querido, muito, muito carinhoso como sempre. E aí eu meio que despertei, coloquei o terço no bolso e nunca mais senti aquela tristeza, saiu de mim assim, aquele peso, aquela opressão, e eu passei a me sentir parte do ambiente onde eu estava. Maria me ajudou a dizer sim. Eu sei que tantos testemunhos mais portentosos do que esse existem, mas nesse meu, encontre o seu, né? Encontre o seu testemunho. Dessa mãe que nos ensina a esperar em Deus, confiar em Deus, continuar caminhando nos planos do Senhor. A fé que Nossa Senhora teve que descer para o Egito com José e ficar lá por 3 ou 4 anos, dizem os teólogos, até que ele volte. E aí nós vamos encontrar depois Maria em Lucas 2,51. Lucas 2,51. O padre vai passando rapidinho, mas você pode ir anotando, você que está anotando, e depois você lê, medita cada um desses textos. Lucas 2,51, quando José e Maria perdem o menino Jesus no templo, o reencontram no templo. E ele vai dizer, mãe, por que vocês me procuravam? A senhora não sabe que eu tenho que estar ocupado com as coisas do céu, do Pai, na casa do Pai? E diz lá então, Jesus então desceu com seus pais para Nazaré, era obediente a eles. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. A fé que nos faz meditar, guardar no coração e saber, se hoje não faz sentido, um dia fará. A fé que nos faz revisitar coisas que já fizeram sentido e tirar dela um sentido novo. A fé usa muito a memória, você sabia disso? É por isso que eu gosto muito de falar, anote, grifa, passa o seu marca-texto aí, verde Palmeiras, olha minha Bíblia como é, porque a fé vem muito da memória, minha gente. Nossa, pelo tanto de risada aqui no estúdio, só tem o que aqui? Flamengo e Corinthians, meu Deus, é Fortaleza e Ceará aqui, né, que vocês torcem, tá bom, não é tão rival nosso. Gente, porque a fé, mas é verdade, a fé está muito aqui, ó. Você precisa fazer memória. Jesus não disse fazer isso em memória de mim? Ou não esqueça isso aqui, ó. A fé está na memória. Eu partilhava, né, na formação que tivemos com alguns irmãos e irmãs aqui, ontem e hoje, por exemplo, a crescer no voto de obediência, a importância da memória, do fazer memória, que todas as vezes que eu obedeci, foi o melhor a ser feito, deu certo, então na próxima vez eu não sofro tanto. Veja, a fé, queridos, passa muito pela memória. Maria meditava, guardava, conservava fatos e palavras no seu coração. Fazer memória da fé, isso que Nossa Senhora quer nos ensinar também, para que a nossa fé cresça a ponto de ser como a fé de Abraão, como a fé da própria Virgem Maria. E aí nós temos o primeiro milagre de Jesus, lá em São João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, as bodas de Caná. E esse milagre é maravilhoso. É maravilhoso porque aqui nós vemos de novo uma fé imensa da Virgem Maria, uma fé gigantesca, uma confiança cega da Virgem Maria. Por quê? Você conhece o texto, João 2, 1 ao 11, é um casamento. Maria, a mãe de Jesus, foi convidada para a festa, e aqui está, minha gente, convidemos a Virgem Maria e Jesus para a festa da vida. Você já imaginou se não convida Nossa Senhora para a festa? O vinho acaba, até que chama Nossa Senhora, até que ela arruma, até que ela chega, até que tinha acabado a festa. Meus irmãos, fé não se improvisa. A fé a gente constrói, sabia? A gente diz assim, não vem pelo amor, vem pela dor. Essa é uma meia verdade. Pela dor não é todo mundo que vem também não. Tem gente que na hora da dor, irmã, se perde todinho.
sabe? Então, bora acostumar a ter fé, gente, na festa. Bora acostumar a ter tempo para Deus enquanto está tudo bem, enquanto as coisas estão caminhando, graças a Deus, seu Padre, lá em casa está tudo uma bênção, não tem do que reclamar, que ótimo. Essa é a hora de aprender a rezar, ser temente a Deus. Por quê? Porque eu tenho visto a dor chegar em muitas pessoas que não vieram pelo amor, e aí elas se perdem de vez. No desespero, no medo, na revolta, porque fé você não dorme sem e acorda com. Fé você não improvisa, a fé você constrói. Então olha só, esse casal convidou Nossa Senhora e Jesus para um problema, para uma doença? Não, para uma festa. Ainda bem que convidou, meus irmãos, porque esse evangelho nos ensina uma coisa, filho e filha. Você e eu, na nossa boa vontade, na nossa inteligência, nós somos limitados. O nosso vinho uma hora vai acabar. Vinho aqui é a alegria, vinho aqui é a fé. Vinho aqui é a nossa capacidade de dominar as coisas. Uma hora acaba. O ser humano, ele é finito, ele é limitado na sua boa vontade, na sua estratégia. E é aí que entra a providência. E Nossa Senhora já estava lá. Mas aí eu quero refletir isso aqui com vocês. A fé cega, expectante de Nossa Senhora. Queridos, quando a Virgem Maria fala assim aos empregados: fazei tudo o que ele vos disser, Maria não sabia o que Jesus ia dizer. Ah, faz tudo o que ele disser. Aí se um dos empregados chega no ouvido Nossa Senhora e fala assim: Maria, o que ele vai dizer? Conta. Nossa Senhora não ia poder dizer assim: eu acho que ele vai fazer alguma coisa com água. Ele desde menininho gosta de brincar com água. É com água, não sei o quê. Nossa Senhora não tinha ideia do que Jesus ia dizer. Olha que lindo isso, gente. Quem inventou esse negócio de talha com água para vinho, foi a mente genial e divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora não tinha ideia que ia ser assim. Ela só sabia o seguinte: o que ele mandar, a gente diz sim, a gente assina cheque em branco com ele. Eis-me aqui, faça-se em mim, eu nem sei o que você vai fazer. Essa disponibilidade, essa fé cega, essa fé expectante. E meus irmãos, quando o nosso Senhor encontra uma fé assim, tenha certeza, você não vai passar vergonha. Deus não vai te deixar ser humilhado e passar vergonha. Deus não vai deixar ser em vão as suas talhas cheias de água, todo esse esforço, não vai. Deus vai honrar a sua fé, para que não acabe o vinho, a alegria. Fazei tudo o que Ele vos disser. Quando o Senhor fala, quando o Senhor dá ordem. Mas ainda nas bodas de Caná, eu gostaria de refletir duas coisas com você a respeito da fé maravilhosa de Nossa Senhora. Por que Nossa Senhora intercedeu a Jesus naquele momento? Eu tenho no meu coração que são dois motivos da Mãe Santíssima para ir até Jesus e falar: filho, eles não têm vinho. Jesus parece que resiste. Mulher, ainda não é minha hora. Ela fala: é hora sim. Veja, acontece duas coisas nesse milagre das bodas de Caná. Primeiro, Maria intercede por caridade. Mas junto com isso, Maria intercede por amor a Jesus, por zelo com a glória de Deus. Presta atenção nisso. Filho, eles não têm mais vinho. Que vergonha vai ser para esse casal se a festa deles der errado. O nome disso é caridade. Nossa Senhora intercedeu por uma necessidade humana, concreta e material de um casal. Maria teve uma fé que se expressou na caridade, rezar pelo outro. Como temos feito nessa quaresma, como foi feito aqui hoje, você acordou por caridade e rezou pelos padres, isso é caridade. Mas ao mesmo tempo, vai dizer lá no versículo 11, este foi o início e o primeiro dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, seus discípulos creram nele. Portanto, Maria trouxe benefício aos noivos, amém? Mas Maria trouxe benefício ao próprio Jesus. Jesus manifestou a sua glória, olha que chique ele ficou. O Instagram dele começou a bombar naquele dia. O povo, gente, é o homem do vinho, tem que adicionar. E os discípulos creram nele. Portanto, por que Maria intercedeu? Por caridade ao povo, ao pobre, ao sofrido, mas por zelo pela glória de Deus e de Jesus. No fim da intercessão de Maria, a pessoa foi ajudada, foi suprida, ajudada e suprida.
e Deus foi glorificado. Olha que fé maravilhosa, uma fé que faz a gente olhar a necessidade do irmão sem abrir mão da glória de Deus. Uma fé que nos faz buscar a glória de Deus sem esquecer a necessidade do irmão. E aí a água virou vinho. E aqui nós aprendemos que a fé de Maria se expressou nisso, caridade e zelo. E Deus então providenciou na vida da Virgem Santíssima. Uma segunda experiência bonita que eu vivi com Nossa Senhora foi como padre. Eu tinha assumido, devia ter ali uns 50 dias, 2 meses no máximo, a paróquia que eu estou até hoje, paróquia São José de Alto Piquiri, amor da minha vida. Ai, como eu gosto, gente. É demais, irmão. Um dia a senhora conhece lá. Meu Deus do céu. Glorioso São José. Melhor coisa que me aconteceu na vida, paróquia São José de Alto Piquiri. Mas eu lembro que quando eu cheguei lá, eu vivi um estranhamento muito grande. Eu com o povo comigo. Eu tinha 27 anos de idade, tinha acabado de fazer 1 ano de padre. E uma paróquia com suas características próprias, um povo muito bom. Mas uma paróquia que tinha características muito diferentes da minha. E aí viveu aquele estranhamento. E eu logo de início falando, rapaz, esse negócio não vai dar certo. Não vai funcionar. E aquilo foi me angustiando. Ao mesmo tempo, eu sabia, assim, né? Do que eu poderia oferecer ao reino de Deus, alguns dons que Deus já tinha me dado. Mas ali não encaixava. E aí um dia, saí da casa de um casal de amigos, triste, desanimado, sem perspectiva nenhuma. Cheguei na casa paroquial, tem uma imagenzinha até hoje, Nossa Senhora das Graças, bem assim, na copa da casa, assim. Eu parei na frente daquela imagem, e com uma vontade de chorar e de xingar, eu estava bravo e triste e bravo. Era umas 11 da noite, eu olhei para aquela imagem e falei, mãe, a senhora sabe do que esse povo precisa? A senhora sabe do que eu sou capaz e de carismas e dons que Deus me deu. Resolve isso. Resolve, mãe. Faz alguma coisa que eu não estou entendendo, que eu não estou enxergando. Eu preciso da senhora como nunca precisei. Gente, rezei uma Ave Maria, com muita fé. E fui para o meu quarto dormir. No outro dia, eram umas 11 horas da manhã. Um amigo que já tinha uns 3 anos que eu não via por aí, que trabalhava com um sistema de evangelização, escola de evangelização Santo André. Eu conhecia, tinha feito um encontro com eles, uma outra paróquia, eu era seminarista ainda. Me liga. Padre Mário, como é que está aí, cidade tal? Eu falei, não, filho, já não estou nem na cidade tal, nem na cidade outra, já estou na outra. É mesmo. Está precisando de ajuda, está precisando de alguma coisa? Eu estou na BR aqui, eu senti tão forte o Senhor no meu coração. Padre, só um pouquinho, eu vou estacionar o carro, que eu estou na BR. E Deus mandou te ligar. Estacionou o carro, dali 5 minutos me ligou de novo. Falou, padre, eu não sei, eu acordei com o senhor na cabeça. O Wellington, meu amigo, o Wellington Cremonês. Um abraço para você, querido, se você estiver vendo. Falou, padre, hoje à noite nós vamos ter uma reunião aqui em Londrina, nossa equipe, vamos fazer a agenda. O senhor está precisando de alguma coisa nessa paróquia? Nem sabia que o senhor tinha sido transferido. Falei, querido, eu estou precisando demais de alguma coisa aqui. Falei, então tá bom, padre. Eu vou conversar hoje à noite, nós vamos falar para o pessoal para a gente dar 4 datas para o senhor. Londrina, Alto Piquiri, são 300 quilômetros de distância. No outro dia ele me ligou e me ofereceu 4 datas de encontro. E eu então comecei a fazer pequenos retiros com essa metodologia na minha paróquia, no salão paroquial. E disso desencadeou todo um processo que nos levou no final daquele ano a fazer o nosso primeiro acampamento. E aí é toda uma história linda e maravilhosa. Mas veja, foi Nossa Senhora naquele dia, naquela noite, que providenciou, que abriu portas e caminhos, que olhou com caridade para aquele povo que precisava ser evangelizado, curado, suprido, liberto, que olhou com caridade para um padre jovenzinho, 27 para 28 anos de idade. Eu lembro que naquele tempo eu ia à igreja, eu me sentia filho, literalmente todo mundo, só dava vovô na missa. Eu era entre o filho e o neto do povo. Acho que Nossa Senhora olhou para mim e teve dó. Falei, mãe, né? Mãe é uma benção. Mas Nossa Senhora também olhou para a glória de Jesus, que precisava ser manifestada naquela terra, e começou a resolver as coisas. E daí a água vira vinho. E quando a gente fez o nosso primeiro acampamento, dali poucos dias a gente ganhou um sítio para construir a estrutura do nosso acampamento, que a gente fez numa outra cidade, bem longe, para a Nossa Senhora Aparecida, Douradina. Tudo tem Nossa Senhora, né? E a gente ganhou aquele sítio. E aí eu lembro como a gente começou a construir a estrutura do sítio, e a gente fez aquilo em 50 dias. A gente fez acampamento em novembro, no carnaval tinha que ter, a gente queria fazer o nosso, no fevereiro do outro ano, né?
E aí eu lembro que quando começou a trabalhar naquele sítio, era um sítio sem nada. Tinha a mata que a gente usa e estava na época da soja. Então a soja estava desse tamanho assim, ela estava alta, do meu tamanho. Apesar que se é do meu tamanho não é alta, mas ela estava do meu tamanho aqui assim, ó. E eu lembro que o trator começou a entrar para fazer a terraplanagem, onde a gente precisava ter o lugar das pregações, precisava construir um morro, do outro lado ser a cozinha, enfim, toda aquela estrutura. Gente, eu sentia tanto medo. Eu sentia um medo e dizia, Senhor, será que eu produzi na minha cabeça uma maluquice, uma loucura? Será que eu vou passar vergonha com isso e levar as pessoas a passarem vergonha diante de uma cidade inteira? Porque a gente foi chamar de doido, de maluco. A gente não tinha dinheiro nenhum para fazer aquilo. Eu lembro que um dia, nos primeiros dias de obra, eu entrei, era um horário de almoço, tinha lá 2 tratoristas trabalhando assim, e eles iam passando o trator e levando embora a soja, porque aí aquele pedacinho de chão ficou combinado que a gente poderia tirar tudo aquilo, né? Porque a gente precisava construir, ele precisava limpar para aterrar e construir. E aí eu entrei, peguei o terço, coloquei o terço na mão, fiquei bem longe assim, onde hoje é o lugar da pregação lá. E fiquei olhando aquele sítio, aqueles tratores, aquele barulho passando e derrubando soja, começando já a fazer um morro. Eu falei, Virgem Maria, se a senhora de fato se agrada disso, se isso aqui de fato é para a glória de Deus, se eu não tenho que parar isso agora, mãe, me dá um sinal. Não me deixa passar vergonha, nem levar o povo à vergonha, frustrar a fé das pessoas. É uma tentação diabólica isso, quando você começa a achar que você é doido. Quando você começa a achar que você é iludido e que você está levando as pessoas para um buraco do qual ninguém vai sair depois, a frustração da fé, né? E aí, gente, eu estendi assim a minha mão e era um lugar que venta, né? O vento vem de lá, assim. E aí eu estava com a mão assim e comecei a orar em línguas e pedir, Nossa Senhora, vai passando, visitando esse lugar e rezando o terço. E eu comecei a orar em línguas e comecei a fazer assim, Maria Santíssima, mãe, me dá um sinal que a senhora daqui. Comecei a fazer assim com a mão. Vai tomando conta, mãe, desse lugar. E eu não sei quanto tempo eu estava fazendo isso. Vai tomando conta, mãe, desse lugar, que aí eu abri os olhos e eu reparei. Eu falo isso porque eu vi. Eu vivi isso. Tinha uns 50 metros ainda de soja na minha frente, até onde os tratores estavam. E eu fui fazendo assim com a mão e eu vi a soja, a pontinha dela todinha, o vento vinha de lá. Mas eu vi a soja todinha tombando para cá, junto com a mão. Aí eu falei, será que eu estou vendo o que eu estou vendo? Ou eu não estou vendo o que eu estou vendo? Meu Deus. Aí eu falei, mãe, se a senhora está aqui, vai limpando esse lugar, que tudo isso aqui seja para a glória de Deus. Mudei de mão, aí a soja começou a mudar junto. Tombar para lá. Eu falei, rapaz, legal esse negócio de mexer as cor. Que legal, né? Igual o Gideão, pede uma prova, pede 2 provas, pede 3 provas, né? Aí eu falei, mãe, isso é a senhora mesmo, mãe. Vai tomando, vai abençoando esse lugar. Aí eu comecei de novo, contra o vento que batia, né? E a sojazinha começou a tombar para o outro lado de novo. E ali, pelas mãos de Maria, Deus confirmou uma fé e uma missão no meu coração. E pode ser assim na sua vida também, querido, querida. Eu quero nessa noite convidar você, disponha a sua vida para o reino de Deus. Ainda que seja aí na sua pequenez. Tempos atrás, talvez esteja com 1 ano, eu escutei uma confissão que eu achei a coisinha mais linda. Me veio uma senhorinha na paróquia confessar. Eu nunca tinha visto essa senhora. Católica bem distante, mas já de muita idade realmente. Ela veio, se confessou certinho, bonitinho, mas bem vovozinha mesmo. Aí no final da confissão eu falei assim, o que aconteceu para a senhora vir se confessar então? Ela tinha falado, tem meus perrenguinhos, minhas doenças, é difícil vir na igreja, a gente é meio cega de um olho, vem andando, filho não traz, aquela coisa. Mas de novo eu falei, sabe? Falei assim, eu fiquei curioso, irmãos. Eu falei assim, por que a senhora veio confessar? Ela falou, sabe o que é, seu padre? Eu fiz uma cirurgia nas pernas. Daí, dona fulana, não sei se o senhor conhece, mora umas 3 casas para cima de mim. Ela bateu lá na porta. Falou, dona fulana, a senhora fez a cirurgia nas pernas, né? Eu vim ver se a senhora está precisando de alguma coisa, quer que lave uma roupa, quer que faz um almoço. Até trouxe um bolinho de milho para a senhora. Falou, padre, eu sou doida no bolo de milho. Aí eu puxei assunto, falei, não precisa, entra. Ela falou assim, dona fulana, a senhora não vai tanto na igreja, a senhora não quer ir pelo menos na missa de quarta à tarde, que é mais fácil, precisar, a senhora vai comigo, meu filho leva nós. Né? Ai, menina, era bom. E confessar? Não, eu marco para a senhora confessar. Taratata. Irmãos, a unção do bolo de milho. Olha, irmão, essa senhora, eu nem sei quem é, de verdade. Até hoje eu não associo nome com pessoa.
dessa pessoa. Com certeza não prega. Possivelmente não ora em línguas. Se colocar a mão não cura nem dor de cabeça, nada, nem gripe. Mas ela se dispôs a levar um bolo de milho e perguntar se a pessoa não queria ir na missa e confessar. Quando a gente dispõe a nossa vida para o reino de Deus, por mais simples que você seja, por menor que seja a obra que te seja possível fazer, para uma senhora simples como essa, de interior, é lavar uma roupa, fazer um almoço, levar um bolinho. Ela fez, olha que lindo isso. E uma alma se confessou, comungou de novo, na unção de um bolo de milho, minha gente. Disponha a sua vida ao reino de Deus. Onde mais nós encontramos a fé de Nossa Senhora? Que a irmã já está me olhando ali, dizendo que eu tenho pouquinho tempo, né, irmã? É que eu vou gostando dos 6, eu vou soltando, tá vendo? Eu vou ficando mais, né? Oh, meu Deus. Gente, nós vamos encontrar Nossa Senhora agora em João 19, 25 a 27, diz assim, João 19, 25 a 27. Aos pés da cruz estava Maria, a mãe de Jesus. Maria que teve fé para sacrificar o seu Isaque aos pés da cruz. Maria que sustentou Jesus no olhar, no silêncio. Maria que aguentou em pé aquela cena. Maria que aguentou na fé e na esperança. E ainda diz, né, que Jesus olha e fala, filho, eis aí a tua mãe. Mãe, mulher, né? Mulher, eis aí o teu filho. Nossa Senhora que no momento de maior dor ainda acolheu e adotou um jovem. Que fé extraordinária nós podemos ter. No momento de maior dor, acolher alguém, abrir espaço na nossa vida para alguém. Onde mais nós vamos encontrar essa fé extraordinária de Nossa Senhora? No Pentecostes. Atos 1,14, diz que eles perseveravam unidos em oração, esperando o Espírito Santo, e junto com eles estavam algumas mulheres, e entre elas, Maria, a mãe do Senhor. Nossa Senhora que tem uma fé, então, que também é fraterna, comunitária. Maria espera de um Espírito Santo que ela já conhecia, a espera de um Espírito Santo do qual ela já era plena, já era esposa, mas ela está com a igreja, ela está com os irmãos, ela é intercessora. E por tudo isso, meus irmãos, Maria vence o dragão. Onde mais nós vamos encontrar Nossa Senhora? No último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 12, no versículo 1. Depois de toda essa vida vivida dessa forma, entregue ao reino nessa fidelidade, então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida com o sol, a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas, Maria coroada, rainha dos céus e da terra, e vencedora do dragão, porque daí no versículo 13, diz lá, quando viu o dragão que tinha sido expulso para a terra, por causa de São Miguel, né? O dragão começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. Minha gente, qual é a mulher que tem um menino que o diabo, oh meu Deus do céu, é a Virgem Maria, mas qual é a dificuldade de ler as coisas do jeito que está escrito aqui? Eu não sei, as pessoas lêem, mas não é. Qual é a mulher que deu à luz um menino? Que o diabo quer matar, e não quer matar só o menino, quer matar ela. Oh meu pai, a Virgem Maria. E veja, irmãos, ela é perseguida pelo maligno, mas aí de novo, eu quero terminar falando disso. Segura um minutinho, irmão, não fica brava não. Maria como mãe, e porque filhos vitoriosos sobre o dragão e o maligno, porque no versículo 17 vai dizer assim, cheio de raiva por causa da mulher. E por que ele tem tanta raiva da mulher? Primeiro, porque não encontra nada dele nela. Segundo, porque ela gera um filho, um fruto, que o vence, e também nos faz filhos dela. Olha o que diz. Cheio de raiva por causa da mulher, o dragão começou a combater o resto dos filhos dela. Nós somos filhos dela. Ela é mãe na fé, da fé. Os restos dos filhos dela. Irmãos e irmãs, não é só Jesus que é filho de Maria, nós também devemos ser e somos. A igreja é gerada em Maria. Cheio de raiva por causa da mulher, o dragão agora começa a combater o resto dos filhos dela. E quem são os filhos dela? Os que usam correntinha? Nada contra, que eu também uso, não é isso? A minha arrebentou, cheguei aqui, irmã, não tem na lojinha, imaculada a lojinha, tem Instagram também, não tem? Então vocês seguem lá, compra lá, gente, ajuda. Ó, eu também uso a correntinha. Os filhos dela, que são quem? Os que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. Que coisa linda. Maria,
quer gerar filhos que observam os mandamentos e que guardam o testemunho de Jesus. E aí então, queridos, a nossa mãe venceu e nós vencemos com ela, através dela. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher. Esta, a mulher e a sua descendência. Mulher é Maria, descendência é Jesus e a Santa Igreja. Esta te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás no máximo o calcanhar. Essa é a nossa mãe, que nos dá a graça dessa fé maravilhosa. Maria tem a fé, tal qual e maior a fé de Abraão, pelo sim, pela caridade, pela renúncia e pela vitória sobre todas as coisas. E assim como Abraão tem uma descendência, Abraão, olha para o céu, dá para contar as estrelas? Olha para a areia do mar, dá para contar os grãozinhos? Dá para contar os filhos de Maria? Não dá para contar os filhos de Maria. E com Maria nós vamos entrar nessa terra nova, que é o céu, a vida eterna, tendo sido vitoriosos sobre o pecado e sobre o próprio autor do pecado, o maligno. Que a Virgem Maria hoje interceda por você e por mim, para que filhos que somos, sejamos parecidos com ela. O povo diz, né, filho de peixe, peixinho é. Então, nós precisamos ser a imagem e semelhança também de nossa mãe, a Virgem Maria Santíssima, crendo, com Maria, através dela, a nossa água vira vinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima. Sempre Sejam louvados. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a memória de São Barnabé apóstolo, Barnabé que significa filho da consolação. São Barnabé era tio de São Marcos, São João Marcos, o evangelista Marcos. Algumas tradições dizem, colocam Barnabé dentro daqueles 72 discípulos que Jesus, certa feita, enviou 2 a 2, né? A toda a cidade povoada onde Jesus mesmo deveria ir. Enviou 72 em seu nome. E Barnabé estaria ali. Barnabé foi muito próximo, portanto, dos 12 apóstolos, né? Dos primeiros apóstolos. E por algum motivo, ou vários motivos, que só Deus conhece, não estava ele na lista dos 12 primeiros apóstolos, né? Mas na igreja primitiva, ele ocupa um lugar importante. Sobretudo porque se torna um grande companheiro de Paulo. Foi Barnabé que ajudou com que a comunidade primitiva, inclusive São Pedro, acolhesse Paulo. A conversão de São Paulo foi muito forte, muito profunda, mas nos primeiros anos ninguém tinha coragem de acolher Paulo. Tamanha era a má fama de Paulo, né? E foi Barnabé então quem mediou esse encontro e essa aceitação. Foi Barnabé quem avalizou Paulo como um verdadeiro convertido, né? E depois Barnabé vai se tornar, sobretudo, companheiro de Paulo. Ele é mencionado várias vezes nas cartas de São Paulo. Nós ouvimos aqui um trecho de Atos dos Apóstolos que menciona um pouquinho da vida de São Barnabé, que vai daí morrer mártir, apedrejado na ilha de Chipre, no ano 61, né? Foi apedrejado e morreu assim, martirizado. E nós ouvimos aqui, nessa primeira leitura, algumas coisas que são importantes. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho, se converteram ao Senhor, né, lá em Antioquia. A leitura não diz quem foi que fundou, quem foi que levou o Evangelho a Antioquia. Isso aqui já é fruto da primeira dispersão que aconteceu na igreja por causa do martírio de Estevão, que também morreu apedrejado, né? Mas fato é, e vai dizer Atos dos Apóstolos, que aqueles que se dispersaram, precisaram fugir, né, de Jerusalém, por onde iam, anunciavam a palavra do Senhor. Então no céu nós vamos conhecer muitos santos, muitas santas, que nós não sabemos o nome, né, mas ao qual nós devemos a fé que temos. A igreja é feita, construída, edificada, o evangelho é propagado também por um sem número de pessoas, não só no passado como no hoje, cujo nome não vai entrar para livro nenhum, para história nenhuma, mas que tem parte no Evangelho. Então, a igreja começa a acontecer em Antioquia, lá começa a ter a fé, algum tipo de vida comunitária que se diz cristã. E toda fé precisa estar em comunhão com a igreja.
né? Eu acho interessante as pessoas, né? Elas se sentem assim, às vezes, muito motivadas, às vezes até na paróquia, até alguma iniciativa, até alguma iniciativa de apostolado, de oração, enfim. E elas querem fazer isso sem falar com o padre, como se o padre fosse inimigo das coisas, quando na verdade o padre tem a graça de estado e discernimento das coisas, né? Troca coordenador, a gente não fica nem sabendo quem é que era, quem é que foi, por que é esse, né? Então a notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. O que fizeram então? Então enviaram Barnabé até Antioquia para testificar aquilo. Barnabé, vai lá ver o que está acontecendo. Se é de Deus, não é de Deus, né? E aí diz lá assim, quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido. Ter fé, buscar a Deus é uma graça. Quando Barnabé viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Isso é uma graça para todos nós, queridos, a ser pedida, né? Permanecer fiéis ao Senhor com firmeza de coração. A fidelidade e a firmeza de coração. É assim a vida de quem crê. Primeiro desafio, permanecer. Porque começar, todo mundo começa, né? Na nossa vida, muitas coisas a gente começou, depois nunca mais terminou. Permanecer, a permanência, a perseverança. Como é que é essa perseverança? Ela tem qualidade agora. Fidelidade e firmeza, né? Fiéis ao Senhor com firmeza de coração. E aí descreve Barnabé para nós. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. 3 características de São Barnabé. E 3 características que nós encontramos também em São José. Bondade, a presença do Espírito e da fé. Um homem bom, cheio do Espírito e de fé. E aí diz a palavra, uma grande multidão então vai aderir ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso e foi procurar Saulo. Barnabé vai atrás de São Paulo. São Paulo aqui ainda não está integrado na igreja e na comunidade, mas Saulo já é assunto. Em muitos lugares se fala desse tal de Saulo, que era perseguidor, e agora se diz cristão. Tendo encontrado Saulo, o levou até Antioquia e vão passar ali 1 ano naquela igreja. No início da igreja, sobretudo, os apóstolos, que são os que plantam e edificam e confirmam a comunidade, não ficavam muito tempo nos lugares, né? Então Paulo ficou 3 anos só em Corinto, em Éfeso nem isso. E aí nós vemos aqui que em Antioquia ficaram 1 ano, trabalhando juntos naquela igreja, instruindo numerosa multidão. E foi ali que pela primeira vez os discípulos, a comunidade cristã, foi chamada pelo nome de cristãos, né? E olha só que interessante, minha gente. São Barnabé e São Paulo ficaram em Antioquia. Antioquia é uma igreja muito importante até hoje, né, para o catolicismo do Oriente, enfim. De lá saíram doutores da igreja, grandes santos. Quanto tempo ficaram esses 2 apóstolos, essas 2 colunas da igreja ali? 1 ano. Por 1 ano. Às vezes a gente vai achando que o tempo precisa ser muito para algo ser feito, né? Ah, mas também o padre fulano não ficou nem 4 anos. O outro ficou nem, né? Enfim, Deus age no tempo como quer. Divina providência tem suas coisas. Mas quando a gente olha para a Bíblia, era 1 ano, 3 anos, mas estourando 3 anos. Fez, não fez, aprendeu, não aprendeu, quer, não quis. 1 ano. 1 ano. Olha que coisa interessante. Porque aqui tem um dinamismo da comunidade, não só do apóstolo. Claro, a presença de Paulo, Barnabé e a grandeza, a unção desses 2, né? Mas também tem a docilidade, a abertura, o sonho, o desejo, a sede de Antioquia. E para Antioquia não precisou deles por mais de 1 ano. Foi 1 ano, foram transferidos. 1 ano. Quem quer sabe aproveitar as coisas. 1 ano apenas, né? E aí diz, né, a igreja de Antioquia, e aqui começa a dizer então, primeiro, a fé, a igreja é feita da fé. A fé, sobretudo, é uma graça. Segundo, a fé precisa ter em comunhão com a igreja, não é isso? Terceiro, a edificação, e um pouco uma característica de uma comunidade, diz ali. Na igreja de Antioquia, então, havia profetas e doutores. Aí vem lista de alguns que, para a época que São Lucas está escrevendo esse texto, ganharam alguma relevância até. Barnabé, Simão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes e Saulo. E aqui a gente vê a força do evangelho.
quando a gente olha aqui o Lúcio de Cirene e o Manaém, foram criados juntos com Herodes. Você imagina o que é você ser criado junto com Herodes, no palácio de Herodes, com a família de Herodes, com os amiguinhos do Herodes, no contexto pagão e devasso de Herodes? Tinha tudo para dar errado, né? E ia dar errado, estava dando errado, como deu errado a Herodes. Mas o que foi que chegou na vida do Lúcio de Cirene e Manaém? A graça da fé, que vem pela pregação do evangelho, que o ser humano corresponde ou não. E você sabe, meus queridos, muitas vezes a gente anda na nossa vida, inclusive, com dois erros. Um sobre o outro, um outro erro sobre nós mesmos. Mas também, né, criado com Herodes. E a gente desacredita que o evangelho muda alguém criado por Herodes, ou com Herodes. Alguém que foi por muito tempo na vida desviado, deturpado, aí a gente pega e diz, mas também, né? Como se o passado ou o Herodes pudesse ser mais forte com o evangelho. E não é. O ser humano é livre para corresponder. E existe uma graça e uma força maior do que a experiência e a palavra do Herodes e daquela corte devassa dele, que é o evangelho. E todo ser humano vai prestar contas a Deus do evangelho que escutou. E aí fez ou não fez algo com o evangelho que escutou. Outro erro que a gente comete sobre nós mesmos. É porque eu não tive pai, é porque eu não tive mãe, é porque me traíram, é porque minha vida não está fácil, é porque eu sempre fui pobre. É que se eu for contar para o senhor, padre, a história lá de casa... Tá, e o evangelho não chegou na sua vida? Aí muitas vezes nós estamos dentro da igreja, meus queridos, numa vida medíocre, mundana, parece um ioiô na mão do capeta, né? Já viu ioiô? Já brincou de ioiô, né? Uma hora está lá embaixo, outra hora está... Os velhos já viu ioiô, né? Quem é mais novo nem sabe o que é isso. Já viu o ioiô, né? Uma hora ele está quietinho aqui em cima, outra hora ele está dormindo lá embaixo. Aí sobe. E aí a gente vem na igreja, participa das coisas. Mas quem determina a minha vida? Herodes. É porque eu cresci com Herodes. E daí que você cresceu com Herodes? Cada um que se vire. E claro, alguns de nós temos histórias mais difíceis do que outros, num olhar humano, numa avaliação do bom senso humano. Eu posso dizer, nossa, a sua vida é bem mais difícil que a dela, né? Num olhar humano, a gente pode fazer essa avaliação. Mas, meus queridos, nós vamos prestar contas a Deus um dia da nossa vida. Eu não sei se você sabe, um dia você vai morrer. E o dia que você morrer, não está tudo bem. Nos espera a todos o juízo particular nosso. Nós vamos prestar contas da nossa vida a Deus. Sim, um Deus que é misericórdia, um Deus que é Pai, sabe de qual barro nós somos feitos e que conhece a história triste sua com o Herodes, mas que também conhece o evangelho que você escutou, o Jesus que você conheceu e que está vendo essa preguicinha de fazer algo de útil com a própria vida. Lúcio de Cirene e Manaém foram criados com Herodes, o tetrarca maluco, psicopata e devasso. O homem da orgia, da maldade, da sem vergonha, da canalice última, da idolatria mais profunda. E agora eles estão juntos com Paulo, Barnabé, os velhinhos da igreja. O ser humano é livre para escolher quem determina a vida dele. A gente não é livre para escolher fatos e acontecimentos da nossa vida. A gente não sabe nem o que nos espera hoje ao sair da igreja aqui. A gente não sabe. Mas nós somos livres para corresponder à vida. Eu entrego o trono do meu coração. Eu entrego a chave do meu coração para quem eu quiser. E não, nunca você conheceu só o Herodes, você também conhece Jesus. E nós vamos prestar conta disso a Deus. Do Cristo que entrou na nossa vida, da graça que nos veio, mas que a gente teima em dizer, mas sabe o que é? É que o Herodes, quando eu tinha tantos anos, Herodes aqui, para nós pode ser fatos e pessoas profundamente doloridos, fatos e pessoas profundamente apelativos, né, ao prazer, ao pecado. Herodes aqui pode ser, abre aspas, hoje em dia. Não é porque hoje em dia, todo mundo dorme com todo mundo. Não é porque hoje em dia todo mundo faz sem nota, faz sem quê, todo mundo passa o outro para trás. Hoje em dia é o nosso Herodes, então, que seja, na soma da nossa cultura. Não, porque no Piquiri, você vai ver, o Piquiri é assim, sabe?
É o Herodes. Vai prestar contas a Deus. E no dia do juízo vai dizer para Deus: eu escolhi o Herodes, não escolhi Jesus. Olha que maluquice. Jesus é o grande fato e novidade da vida de todos esses homens aqui, inclusive da vida do próprio Barnabé, né? E aí nós conhecemos e sabemos, foi dito aqui no comentário inicial, como é que Barnabé entra, né, para essa comunidade cristã, como ele ganha essa relevância. Ele tinha um campo, isso era o patrimônio dele. Ele e a esposa tinha um campo, um sítio. Foi lá, vendeu e deu tudo aos apóstolos para ser distribuído às comunidades que estavam nascendo e aos pobres, né? E aí então continua a leitura. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam. Olha a importância do jejum, né? Você sabe que eu fico, às vezes, impressionado e admirado com a nossa dificuldade de fazer jejum. Nunca foi tão difícil jejuar, né? Nós estamos num mundo, né, onde a gente se acostumou a comer muito bem, a comer com prazer quase todos os dias. Não é verdade? Hoje em dia a comida prazerosa, gostosa, ela está muito acessível. Nós estamos em Alto Piquiri, esse finzinho de mundo. Hoje é quarta-feira, né? Vamos pensar hoje à noite, sei lá, 10 anos atrás, 7 anos atrás, você chega numa quarta-feira à noite, no Piquiri da vida, à noite em casa, você está com fome. Ou você frita um ovo, ou você esquentava o almoço no fogão, tinha que sujar as panelinhas, porque nem micro-ondas você tinha, verdade ou não é? Às vezes a mão de obra era tanta, você fala assim, acho que eu nem estou com fome. Mas, hein? Vamos dormir mesmo. Depois suja as coisas. Hoje em dia no Piquiri, finzinho de mundo que a gente está, hein? De segunda a segunda, na telinha do celular, você pede, entrega no portão. É ou não é verdade? E tudo hoje em dia é muito mais fácil a gente ter contato e costume com coisas prazerosas, gostosas, de comer, de beber. E não só isso, o próprio conforto do corpo, não é? Você pode ser mais simplesinho aqui que for, ó, os mais simplesinhos de nós, a tua cama é boa, com força. É ou não é boa? Xiii! Teu travesseiro é bom, ou você ainda está naqueles colchão de palha que te pinicava todo, fazia barulho na hora que virava, te acordava? Nada. Tua cama é boa, sim ou não? Teu edredom é bom, hein? Sim ou não? Travesseirão bom, sim ou não? Chuveiro quentinho, sim ou não? E o teu sofá? Que delícia de sofá, sim ou não? A tua TV é aquele caixotinho? É nada, filho. No LED, lá, no plasma, plano, controlinho aqui, já está ali, né? Até as coisas da internet já está ali. Então nós temos uma vida muito confortável. E quanto mais a gente tem contato e costume com conforto, mais o jejum fica difícil. Mas por isso mesmo fica mais valoroso, né, aos olhos de Deus. Mas olha só, enquanto celebravam a liturgia. O que é celebrar a liturgia? E jejuavam. Celebrar a liturgia não é rezar no quarto. Rezar no quarto é importante, faz parte, mas não é celebrar a liturgia. Quando a gente se dispõe a ter um tempo na vida de oração e jejum, daqui um pouco começa a Quaresma de São Miguel. Os rosários, os terços. E tudo isso é muito importante, muito valoroso e poderoso. Mas a gente tem que trazer essas coisas à liturgia. E a liturgia é a celebração comunitária da igreja. E o nome liturgia é próprio para a missa. Liturgia é próprio para a Eucaristia. Portanto, enquanto celebravam uma Eucaristia, uma liturgia, claro que aqueles homens tinham uma vida de oração pessoal muito profunda e intensa, de dar inveja. Mas na liturgia, e enquanto celebravam a liturgia, jejuavam, a liturgia em honra do Senhor. E jejuavam, aqui tem o papel do jejum, ó, né? O Espírito Santo disse, revelou, devia ser uma assembleia pequena, né? Não diz aqui quem estava presidindo aquilo, mas diz, o Espírito Santo disse, separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu chamei. E aqui está, meus irmãos, a importância de rezar e jejuar para ter revelação de Deus. Barnabé e Saulo corriam um risco de terem estacionado a vida ali em Antioquia. Mas Deus queria que eles vivessem outras coisas, outras etapas, fossem para outras pessoas. Como é que descobriram isso? Através da oração e do jejum. Por quê? Porque o Espírito Santo sabe o que a gente não sabe. O Espírito Santo vê o que a gente não vê. E nós temos uma capacidade de saber e ver que muitas vezes fica condicionada
não só a nossa inteligência, ao nosso bom senso, e ele é limitado para os mistérios de Deus, mas também a nossa própria afetividade. Você acha que Barnabé e Paulo queriam ir embora de Antioquia? Claro que não. Imagina você trabalhar junto com uns homens desses, junto com Simão, com Lúcio, com Manaém, agora que ficou pronto, agora que estabilizou, agora que eu terminei de pagar as contas, você acha que eu quero me mudar? Mas o Espírito Santo sabe o que o nosso humano, por mais bonzinho que seja, não sabe, né? Separai para mim. E aqui está algo muito bonito da vida apostólica, mas isso é possível a cada um de nós. Quem somos nós? Somos separados para o Senhor, separados para o Espírito Santo, né? Paulo, depois, já no fim da sua vida, vai dizer: eu, aqui nessas algemas, lá no cárcere de Éfeso, né, escrevendo sua carta a Timóteo, já no fim da vida, assim, prisioneiro do Espírito que sou, prisioneiro do Espírito Santo. Separai para mim Barnabé e Saulo, para fazerem o trabalho para o qual eu chamei, que eles gostariam, eram disponíveis a fazer, mas na sua afetividade, no seu bom senso, eles não iam imaginar isso para eles mesmos. Precisa Deus revelar. E aí, meus queridos, tem coisa que ninguém pode saber no seu lugar a respeito da sua vida. Tem passos que ninguém pode dar no seu lugar. A sua história é só sua. E aqui vai entrando a nossa maturidade diante de Deus. Percebe? Então, no nosso caminho de fé, existem os apóstolos, existem os representantes de Deus. Aqueles que vão nos catequizando, nos evangelizando, nos esclarecendo, nos ajudando a discernir, purificar ideias que estão confusas, mas eu não posso viver no seu lugar. É você que tem que saber de você mesmo, à luz de Deus e em Deus. E aí entra um papel, é você que reza. Eu não posso rezar no seu lugar. É você que faz períodos mais intensos ou não na sua vida de oração e de jejum. Aí as pessoas com cara de vítima, né? Aquela cara de dó, fazem: ai, padre, reza lá, que não está fácil. Beleza. Mas no fundo você sabe que não vai fazer muita diferença, né? No fundo você sabe que esse tanto de oração que você pede para suas amigas, para os seus amigos, em final de missa, de grupo de oração, quando você vê as irmãs na rua, vai, irmã, reza. Você sabe que aquela oração ali, olha, não quer escandalizar ninguém. Não resolve nada. Resolve a sua vida, é a sua oração. E sempre que alguém já tem um tempo isso, sempre que padre, padre, reza lá. Eu rezo, eu falo: Senhor, tem misericórdia, ajuda. Mas eu incluí uma vírgula e uma frase: Senhor, ajuda ele a rezar. Ele precisa rezar. Você precisa rezar. Quando você diz para alguém assim: reza por mim porque não está fácil, nossa, está uma turbulência lá, a gente reza: oh, Deus, tem dó, ajuda, né? Mas eu vou rezar para Deus te ajudar a rezar, porque o que te ajuda é a sua oração. Então, às vezes, queridos, nós precisamos entender que talvez a gente reconhecer, na verdade, né? Reconhecer que a gente está dentro de um combate. Você não tem percebido que a tua vida está dentro de um combate? Às vezes você não se sente esticado, como que para os dois lados ao mesmo tempo? Parece que uma coisa te leva para a direita, outra coisa te leva para a esquerda. Não parece às vezes que o nosso coração virou um campo de batalha entre o espírito e a carne? Não é? Entre o sonho e o medo. E aí às vezes a gente diz assim: não, mas a gente está rezando, está pondo na mão de Deus. Claro, a gente reza o dia inteiro, a gente reza pequenas orações. Mas nós precisamos entender, gente, que diante de Deus, isso é importante, diante de Deus. E é importante para nós mesmos. Nós precisamos consagrar períodos. Por isso que a igreja nos dá anualmente a quaresma, tempo pascal, o advento, né? Mas qual é o ensinamento dessas coisas? Nós tivemos agora, entre a Ascensão e o Pentecostes, a novena de Pentecostes. A igreja, os apóstolos com Maria, ficaram 9 dias trancados numa sala. Pensa isso. Veja, nós precisamos consagrar períodos da nossa vida a Deus. Sabe, tirar esse mês, por 20 dias, vou fazer uma novena, propósitos, metas, alvos, para a gente de fato ter a certeza de que colocou na mão de Deus, entregou para Deus, e para Deus mesmo ter certeza de que a gente de fato está rezando e querendo aquilo que a gente tanto diz que quer e fica pedindo para os outros rezar. A gente pede tanta oração, mas a gente mesmo, a gente é capaz então de fazer uma novena, fazer um jejum de Daniel, 21 dias. Eu ouvi falar de jejum de Daniel? Jejuar igual o profeta Daniel, 21 dias. Não come carne, não come massa, não come nada de muito saboroso, muito temperado. É viver igual dinossauro, aqueles do pescoço comprido, que só comia folha. É comer folha.
e ovo. É isso, água e chá. Ainda emagrece, né? Porque isso aí... É você que está dizendo que está morrendo de medo, de descobrir algo. É você que anda paranoica com relação ao teu marido, querendo mexer em celular, querendo pegar não sei o quê. Aí ele fala que você é louca. Ou você é louca, ou você já sabe o que não queria saber. Consagra um período a Deus em oração. Fala, Deus, manifesta tudo que está escondido. Com relação às coisas, uma dúvida, sentimentos ruins. Quantas pessoas às vezes descobriram que precisam fazer tratamentos, tomar medicações por tanto tempo. O médico falou que é pro resto da vida, não tem mais como sair desse remédio. Você olha para o teu histórico familiar, você não tem muito otimismo, porque já aconteceu com vó, já aconteceu com mãe, com tio, agora será que eu também? Consagrar um período a Deus em oração. Olha como Deus se revela, Deus fala, Deus orienta. Então eles jejuaram, rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os deixaram partir. Os enviaram em oração. A bênção de Deus e a bênção da igreja. Aí nós ouvimos o evangelho, queridos irmãos e irmãs, que é próprio para a celebração de um santo apóstolo. Então a gente quebrou um pouquinho hoje a sequência de Mateus capítulo 5, do tempo comum. Por hoje ser a festa de Barnabé, a memória de Barnabé apóstolo. E é esse texto aqui, Mateus 10, do 7 ao 13, onde Jesus dá recomendações aos discípulos. Primeiro, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Nós somos chamados ao anúncio no nosso caminho, o anúncio na vida que a gente tem para viver, nas circunstâncias que são de cada um de nós. Mas todos nós no caminho nosso anunciar o reino dos céus. O reino dos céus é o próprio Jesus. Está próximo, Deus é perto, Deus não é longe. Deus está ao alcance da oração, ao alcance do marcar uma confissão e se confessar. Deus está ao alcance de um curso de noivos ou de legitimação. Deus está ao alcance daquilo que Ele nos pede. Qual é a distância entre eu e Deus? Aquilo que Ele me pediu. E essa distância é próxima. O reino está próximo. A misericórdia de Deus não é distante. Deus não é ausente. E a gente precisa saber disso e fazer isso ser sabido, Curai, ressuscitai, purificai, expulsai demônios. E aí Jesus diz algo muito importante que eu quero guardar para o final. Ele ainda vai dizendo que o dinheiro não pode ser empecilho, Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos cintos, nem sacola. O operário é digno do seu sustento. Isso para a nossa vida pessoal, mas isso para a vida da igreja. O operário, a igreja é digna de ser sustentada, sobretudo e também na pessoa daqueles que se consagram 100% a isso, Portanto, meus irmãos, entre nós cristãos, o dinheiro não pode ser Deus, mas o dinheiro também não pode ser um drama, Às vezes eu fico até preocupado quando as pessoas me falam assim, nossa, Pato, sabe uma coisa que eu te admiro? O senhor tem uma facilidade de pedir dinheiro. O povo que vem de fora não é muito acostumado. Nossa, eles me admiram. Padres que falam para mim, nossa, padre, o senhor tem uma facilidade de pedir. Eu tenho. Primeiro que eu não peço para mim. Segundo que eu nunca peguei nada do que pedi. Terceiro que está na Bíblia. A igreja é digna de ser sustentada. Você quer vir aqui e encontrar aqui estabilidade emocional, psíquica, saúde para o corpo, ir para o céu um dia e quer comprar uma rifa. Não, meu anjo. Aqui, ó, Santo Antônio. Faz. Para com isso aí. Tem que pedir mesmo aí. Não estou pedindo para mim, não pego o que peço. E é para o reino de Deus. De vez em quando eu vou rezar missa em alguns lugares, e às vezes, sobretudo porque é novena, essas coisas, tem sempre uma festinha depois, Aí o padre às vezes fala para mim, geralmente fala assim, no final, padre, tem uns avisos, aí passa para mim, olha, se o senhor puder falar da cartela, se o senhor puder falar, e eu falo, aí os padres ficam, nossa, que benção. Aí depois eu recebo a mensagenzinha, nossa, padre, nunca tivemos tantos 1.000 de coleta numa missa, nós vendemos não sei quantos, é claro, filho, pede, não é para você, você vai pegar o que você pediu? Não, e olha o que está dizendo, a igreja é digna, o operário, a igreja, é digna de ser sustentado, não tem preço, mas custa. E se no mundo pentecostal evangélico, desses malucos por aí, o dinheiro é Deus, os impérios da religião que tem por aí, os patrimônios exorbitantes de pastores por aí, para eles é Deus, mas para nós católicos também temos um problema com dinheiro. Para nós dinheiro é drama, a gente fica cheio de dedo, aí é não sei quantos mil no iPhone,
todo mundo faz o que quer, compra do que quer, vive do melhor que quer, e você trabalha, você merece, Deus te abençoe. Quando é para a igreja, a gente acha que se cada um fizer um pouquinho, né? Hoje é dia de São Barnabé, o cara vendeu foi tudo, ele só tinha um sítio de patrimônio e pé de meia, e ele foi lá e deu. Então veja, o dinheiro não pode ser Deus, mas também não pode ser drama, não pode ser empecilho para que o evangelho aconteça. Gente, tem lugar por aí que para construir uma igreja é 20 anos. É 9 anos para reformar um salão. Isso é uma vergonha para aquele povo que está lá. Como pode isso? Para e pensa. Hã? E muitas vezes o dinheiro é o drama do evangelho. Falta dinheiro para tudo. Como assim uma comunidade não consegue nada? E aqui, por óbvio, antes de começar a dar chilique, tanto aqui quanto em comentário, porque nós estamos ao vivo, e aqui, por óbvio, existem comunidades muito pobrezinhas, existem comunidades mais riquinhas, cada um tem seu tempo, sua elasticidade, mas está todo mundo entendendo o que eu estou falando, não precisa fazer drama, nem fazer dodói. O operário é digno do seu sustento. É o povo que sustenta a obra de Deus. E claro, fiscaliza, né? Se o sustentador da obra de Deus resolveu comprar um Porsche, algo de errado não está certo, né? Mas veja, o operário é digno do sustento. E Jesus já antecipou um problema. A gente quer pessoas e estruturas 100% disponíveis a nós, para as nossas necessidades. Amém. Tá, mas e sustentar isso? Como é que fica? Precisa sustentar isso. Então, o dinheiro não é Deus, mas ele precisa deixar de ser drama. E isso lá na sua vida pessoal também, tá? Não permita que o dinheiro seja Deus da sua casa, do seu casamento, do jeito como você governa a sua família. Mas entenda que o dinheiro pode virar drama se você não organizar, não sabe quanto custa, não sabe quanto ganha, se você não tem meta, e se de segunda a segunda é uma mistura de pizza, sushi, pastel, porção de batata, e você nunca economiza nada, e vai gastando aí, sabe, 150, 200 reais, 250 reais por semana, com bobeirinha, toda noite, porque ninguém faz janta mais. Vezes 4, vezes 12, vezes 5 anos, já foi uns 60 mil gastado aí só em não fritar ovo, e não sujar a panelinha. Então, se para alguns dinheiro é Deus, a ponto de vender a mãe e entregar embrulhada, para muitos de nós o dinheiro está virando drama por falta de organização. Fecha parênteses, que isso aqui não é consultoria. Mas valia, hein? Você pegasse essas dicas, você ia ver só. Em qualquer cidade em que entrardes, procurai saber quem seja digno para se hospedar. E aqui está, queridos, nós que somos muito associados à igreja, a gente tem que ser amigo de todo mundo, dar com a mão para todo mundo. Opa, bom! Que frio, né, menino? Que frio, né? Se hospedar, verifique se é digno. Porque a coisa mais importante que a gente tem na vida, em todos os âmbitos, também na vida de fé, é o nosso nome. Nome é muito importante. Quando você perde seu nome, você perde tudo. Então, saudai a todos, desejai a paz a todos, e se alguém não for digno da paz, não perca a sua, ela volta para você. Mas se hospede, se instale, se grude. Primeiro, com quem você usou o bom senso, seja digno, porque senão a gente perde o nome. E sem o nome a gente não consegue evangelizar. E ainda produz escândalo, né? Mas vamos terminar com essa frase. Jesus disse então: de graça recebestes, de graça deveis dar. Deveis, nós devemos dar ao mundo. Disse-lhe Jesus: curai, ressuscitai, purificai, expulsai. De graça recebestes, de graça deveis dar. Veja, queridos, é um mandamento de Deus. Ser generoso, é mandamento de Jesus, ser generoso e sermos evangelizadores. Jesus está dizendo, vocês têm que dar. Agora, o que vamos dar? Daquilo que recebemos. De graça recebestes, de graça deveis. Não precisa nem pensar 2 vezes. É dever dar do que recebeu. Agora, talvez todos nós, ao olharmos para os santos de Deus, hoje São Barnabé, olharmos para São José, eles deram e deram muito, ofertaram muito, comunicaram e comunicaram muito, daquilo que receberam. E aqui está, queridos, um zelo que a gente precisa ter. Para dar, preciso receber. E onde é que recebo, então? Receber também é um mandamento, também é uma ordem de Jesus. Eu devo receber, eu devo estar aberto, receptivo, e diante daquilo que pode me dar. É um dever ser dilatado, é um dever ser aberto, ter espaço em mim para receber.
Mas como é que nós vamos receber se a gente não reza? A gente precisa rezar, a gente precisa ter vida de oração. A missa das 6 da manhã, queridos, precisa ecoar em algum momento antes da gente dormir à noite, até antes de dormir à noite. A gente precisa rezar. Onde é que se recebe aquilo que devo dar? Foi assim que Jesus quis o mundo. Que tudo isso fosse continuado na terra através de nós. Somos nós que vamos fazer. Somos nós que vamos ser instrumento de Deus. Como é que vamos dar se não recebemos? E onde é que recebemos? Nós recebemos na oração. E recebemos na palavra. Na Eucaristia e na palavra. Então, meus queridos, nós vamos zelar e zelar muito por esse momento do receber. Sabe? O momento do receber. Eu sei que às vezes eu incomodo, eu sei que às vezes eu estresso o povo, eu sei que às vezes o povo fala, às vezes eu juro para mim mesmo, sobretudo de final de semana. Hoje eu vou rezar a missa, não vou falar assim, vou entrar e sair igual o padre normal tem que fazer. Um dia eu vou ser normal. E às vezes, gente, eu confesso que eu saio da missa, eu saio machucado comigo mesmo. Eu falo, de novo, cala-te, bobo. Aí quando eu vejo, eu já falei, acorda. Quando eu vejo, eu já falei, senta direito, miserável. Não é mais forte do que eu. Porque é o momento privilegiado de receber. A grande esmagadora maioria das pessoas, heroicamente, consegue, ou só tem por possível na vida, vir à missa dominical, que é o preceito, o mandamento, tá certo, né? Sábado à noite, domingo de manhã, é o único momento. Passou a semana vendo o divórcio da Virgínia, né? A fofoca não sei de quem, fulano está com câncer, Beltrano separou da mulher, pagando conta, trabalhando, e rezando para dormir. Aquela Ave Maria bucegenta, né? A vida é assim. Aí vem para a missa. Tudo tão bonito, tudo tão organizadinho, as leituras. Os padres falam bem aqui no Pequenino, fala os dois, fala desenhadinho. Não? Nossa, gente, me anima um pouco, mexe pelo menos na cabeça, assim. Nossa, que vontade de ir embora que deu. As nossas equipes de música todas são muito boas. Vai por aí para você ver o que tem por aí. Já foi por aí? O som é bom. A pessoa vem, senta, e toma água, e toma, e toma. Ô, Jesus, em casa não toma, né? Mas na igreja, parece que 3 litros por dia, né? Que a gente tem que tomar, e aí resolve. Mas veja, de graça recebestes. A gente precisa zelar muito pelo momento de receber. Aí você fala assim, porque eu queria tanto rezar mais. Você queria mesmo? Na sua casa já tem lá o cantinho onde isso vai acontecer? Você me disse que quer rezar, mas na tua casa não tem nenhum lugar para isso. Onde é que acende uma vela lá na sua casa? Onde é que tem uma imagem, um crucifixo? Qual é o melhor lugar, qual é a melhor cadeira, poltrona para sentar e abrir uma Bíblia? Como é que você vai rezar se você não tem essas coisas? Não vai. Né? Então a gente precisa zelar muito pelo momento de receber. A gente precisa de alguns ritos na vida. A gente precisa de protocolo. Entende? E claro, boa parte das vezes isso não funciona. A vida ela é muito... A gente precisa ser elástico, né? Mas você precisa ter alguns protocolos na sua vida. De graça recebestes. E aí a gente vai ficando ressentido da vida. Olha o que Jesus diz, curai os doentes, limpai os leprosos. A gente começa a pegar a birra do leproso que vem, do doente que vem, a gente fica revoltado com o mundo, com a existência. Parece que Deus me esqueceu. Não, Deus não esqueceu de você. É que você secou. Você secou, você não reza. Quem não reza, seca. E aí qualquer doente que vem, qualquer leproso que vem, qualquer endemoniado que vem, é uma tortura, é o fim do mundo, é uma injustiça, eu estou cansado. Nós precisamos rezar, receber. Receber é mandamento de Deus. Deus está mandando você, receba. Só que para receber, eu preciso rezar e cuidar bem dos meus momentos onde eu vou receber. A oração, a liturgia, a missa. Né? Se a gente está muito quebrado nesses momentos, se a gente está muito distraído nesses momentos, como é que eu vou receber? Aí não recebo. Se não recebo, não tenho para dar. E se eu não tenho para dar e a vida pede, dói, irrita, sufoca, desgasta, produz neurose, produz estresse. E eu acho que todos nós aqui já vivemos o suficiente para saber que esse mundo velho sem porteira aí não vai mudar muito, não. Você já entendeu que você precisa receber mais. Receber mais, porque com o marido que você tem, você precisa receber mais. Com a mulher que você escolheu casar, pobrezinha dela e pobrezinha do você precisa receber. Com os filhos que você pôs no mundo, no trabalho que você tem,
O patrão e os funcionários que você convive, é bom você começar a receber mais. A gente já entendeu que o mundo não é mágica. É ou não é verdade? A gente já entendeu que a gente precisa ter mais em nós, de Cristo, do Cristo em nós. Por quê? Porque a vida pede, né? A vida pede. E é nosso dever dar. Então que São Barnabé hoje, São José nos ajude a receber mais de Deus. E sermos pessoas mais orantes.